todos, que Deus nos abençoe, iniciando mais um dia debaixo da presença dEle, que Ele se faça presente na sua vida no dia de hoje, abençoando, fortalecendo, guiando todos os seus caminhos. Bom, hoje iniciamos o nosso 10º dia de propósito e esses dias têm sido de grande bênçãos, de grande revelação da palavra. Deus tem falado fortemente ao meu coração e creio que também ao coração de vocês. O dia de hoje ele fala sobre a essência da adoração. Entreguem-se completamente a Deus a fim de fazerem o que é direito. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 13. A essência da adoração está em render-se. Rendição. Não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada em contexto negativo. Criminosos capturados rendem-se às autoridades. Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistas a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregamos-nos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos, discorrendo sobre a maravilhosa graça de Deus para conosco, Paulo exorta-nos a entregar nossa vida inteiramente a Deus em adoração. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração, propiciar satisfação a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render-se é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si mesmo, submeter-se ao Espírito Santo. O importante é que você o faça, não o nome que damos a esse ato. Deus quer sua vida, toda ela. 95% dela não é suficiente. 3 barreiras impedem nossa total rendição a Deus: medo, orgulho e confusão. Não percebemos quanto Deus nos ama. Queremos controlar nossa vida e equivocamos-nos quanto ao significado de rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama, mais fácil será render-se. Como saber que Deus o ama? Há vários indícios. Ele diz que é bom para você, que está sempre olhando para você, que se preocupa com cada detalhe de sua vida, que lhe deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres, que tem bons planos para a sua vida, que perdoa você, que é carinhoso e paciente com você.
Deus o ama infinitamente mais do que você pode imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Deus prova seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se você quiser saber quão importante é para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz, dizendo: eis o tanto que eu amo, prefiro morrer a viver sem você. Deus não é um feitor cruel, nem alguém que usa força bruta para obrigá-lo a se submeter. Ele não tenta violar nossa vontade. Prefere nos atrair com delicadeza para si, de modo que nos ofereçamos a Ele voluntariamente. Deus é amigo e libertador, e render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador. Não um chefe, mas um irmão. Não um ditador, mas um amigo. Admitindo nossas limitações. A segunda barreira para total rendição é o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. Esta é a mais antiga das tentações. Vocês serão como Deus. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Assim declara a Tozer. O motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimentos. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos e mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus concedeu a outros características que não possuíamos, reagimos com inveja, ciúmes e autopiedade. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para ociosidade. Não é resignar-se com a situação. Significa exatamente o oposto. Sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes nem para subservientes. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar suas características singulares. Em vez de diminuí-la, a rendição a aprimora. Como observa Lewis, quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele,
que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. O ato da rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. A tudo que ele lhe pede, você diz: sim, Senhor. Seria uma contradição dizer não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer-lhe. Após uma noite improdutiva na pescaria, Pedro deu um exemplo de rendição quando Jesus lhe ordenou que tentasse novamente. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quem se entrega a Cristo obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso o levaria. Ana esperou pelo momento perfeito, estipulado por Deus, sem saber quando aconteceria. Maria esperou por um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus. Você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas. Em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar a situação, renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage às críticas ou não tem o ímpeto de se defender. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus, você não pressiona mais os outros, não exige seus direitos, nem se porta de maneira egoísta. Para muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro. Eles pensam: quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o objeto de uma vida entregue a Deus, porque competirá com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. O maior exemplo de autorrendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, ele se rendeu aos planos de Deus e orou: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus não orou: Deus, se você puder afastar esse sofrimento, faça-o por favor. Ele já havia afirmado que Deus poderia fazer qualquer coisa. Em vez disso, orou: Deus, se for do teu interesse afastar este sofrimento, afasta-o por favor. Mas, se isso cumpre teu propósito, esse também será meu desejo. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para o cumprimento de teu propósito e para que tua glória resplandeça em minha vida ou na vida de outra pessoa, por favor, não o afastes. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou gotas de sangue. Render-se é uma decisão difícil. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. A bênção de se render. A Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios de se entregar a vida inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz? Pare de discutir com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Em segundo lugar, você vivencia a liberdade.
mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras. Mas, graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando entregues a Ele. Prestes a travar a batalha mais importante de sua vida, Josué entrou na presença de Deus, prostrou-se em adoração perante Ele e entregou-lhe todos os seus planos. Isso o conduziu a uma esmagadora vitória em Jericó. Este é o paradoxo. A vitória foi alcançada pelo ato da rendição. Render-se não enfraquece você, antes o fortalece. Quando você se entrega a Deus, não terá o que temer nem precisará se render a nada mais. William Booth, fundador do Exército da Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem reside na medida de sua entrega a Deus. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Ele. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não por causa de seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela já havia se rendido a Ele. Quando o anjo explicou o ilógico plano de Deus, ela calmamente respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a vontade dele. Nada é mais poderoso que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entregue-se inteiramente a Deus. A melhor forma de viver. Todas as pessoas, com o tempo, se rendem a algo ou alguém. Se não for a Deus, você se rendirá a opiniões ou expectativas de outros, a dinheiro, rancor, medo, orgulho próprio, luxúria ou ego. Você foi feito para adorar a Deus e, se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, ídolos, às quais entregará sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não ficará livre das consequências dessa escolha. Afirma Stanley Jones: se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, à decepção e à autodestruição. A Bíblia denomina a rendição a Deus de culto racional. Outra versão traduz como a maneira mais sensata de servir a Deus. Render a vida não é um impulso tolo da emoção, mas um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar na vida. Foi por isso que Paulo disse: temos o propósito de lhe agradar. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim a Deus. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo. Sua teimosia, seu orgulho obstinado e sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado em planos pessoais. Se Deus for realizar uma obra profunda em sua vida, ela começará por aí. Então, entregue tudo a Deus. Arrependimentos do passado, problemas do presente, ambições do futuro, medos, sonhos, fraquezas, rotinas, mágoas e traumas. Ponha Jesus Cristo no banco do motorista. Entregue-lhe o volante. Não tenha medo. Nada sob o controle dele poderá ficar descontrolado. Orientado por Cristo,
você pode enfrentar qualquer situação. Você será como Paulo. Eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim. Ou seja, sou independente na dependência de Deus. O momento da rendição de Paulo ocorreu na estrada rumo a Damasco, depois de ter sido derrubado por uma luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção atraída por métodos menos dramáticos. Mesmo assim, o ato de render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse: todos os dias enfrento a morte. Há o momento da rendição e também a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar. Então, você provavelmente precisará renovar a rendição de sua vida 50 vezes por dia. Você deve fazer disso um hábito diário. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão de suas vontades. Precisam estar dispostas a negar sua vida diariamente para me seguir. Deixe-me adverti-lo. Quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que deseja. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Bright, fundador da cruzada estudantil e profissional para Cristo. Por meio do trabalho dessa organização ao redor do mundo, do panfleto As 4 Leis Espirituais e do filme Jesus, visto por bilhões de pessoas, mais de 200 milhões de indivíduos vieram a Cristo e passaram a eternidade no céu, Certa vez perguntei a Bill: por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? E ele respondeu: quando era jovem, firmei um contrato com Deus. Eu o redigi de fato e assinei meu nome embaixo. E o contrato dizia: deste dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo. Você já firmou um contrato com Deus? Ou ainda está se debatendo e lutando com Ele a respeito do direito que Ele tem de fazer com sua vida o que quiser? Este é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria do Senhor. Render-se. Uma palavrinha pequena, mas de um significado gigantesco e que muitas das vezes não estamos dispostos a fazer. Há uma guerra muito grande para se fazer a rendição. E aqui quando fala a essência da adoração está em render-se. A adoração ela consiste exatamente em oferecer-se a Deus. E aqui a gente viu que tem 3 barreiras que impedem a nossa total rendição, que é o medo, o orgulho e a confusão. E aí? Qual dessas você tem sentido, tem se feito maior na sua vida, impedindo você de render-se a Deus? Aqui, quando ele nos mostra as barreiras, ele fala: posso confiar em Deus? Não somente podemos, como devemos confiar em Deus. Deus, ele não é homem para mentir. Deus, ele não é homem para falhar. Deus, ele não é o homem para fazer que não dê certo. Tudo dele é perfeito. Tudo dele tem solução. Não do jeito que queremos,
não da forma que queremos, não na hora que queremos, mas tudo tem solução, tudo tem um jeito, tudo tem a hora perfeita do Senhor. Ele não chega atrasado, ele chega na hora exata. Nós temos a sensação, nós temos aquela em mente que ele está atrasado, que está tudo errado, mas não, nada foge do controle de Deus. Tudo está no controle dele. Ele sabe todas as coisas. E o medo impede que confiamos. Mas o amor lança fora todo medo. E ele nos ama e faz o melhor para nós. E aqui, quando a gente fala sobre o medo, o medo, ele não está só relacionado em confiar em Deus. Aqui podemos trazer também para os nossos dias, para a nossa vida, o quê? Quando temos medo, o medo ele nos paralisa. O medo ele não nos deixa avançar, não nos deixa tomar decisões, não nos deixa prosseguir. O medo ele paralisa. E aqui fala, o amor lança fora todo medo. Que amor? O amor de Deus. Quando sabemos quem somos em Deus, quando sabemos o quanto Ele nos ama, Ele lança fora todo medo. Quando o medo quer bater, mas temos a certeza que Jesus está conosco, que Ele nos ama, que somos escolhidos dEle, o medo é lançado fora. Conseguimos descansar, conseguimos confiar e conseguimos seguir em frente, fazer o que precisa ser feito, tomar a decisão que precisa ser tomada. Precisamos também admitir nossas limitações. Somos limitados, sim. Aqui vemos que a segunda barreira é o que? É o orgulho. O desejo de ter o controle total das coisas é a causa de tanto estresse em nossa vida. Não queremos admitir que somos limitados. Queremos dar conta de tudo, fazer tudo, mas não conseguimos. E isso estressa. Por quê? Porque você quer ser igual ao outro que consegue dar conta um pouco mais das coisas. Então precisamos entender as nossas limitações, entender que somos limitados, que não temos o controle de tudo. O único que tem controle de tudo é Deus. Ele é o único que tem o controle de tudo. E ali mesmo falou que o quê? A partir do momento que eu quero ser igual a Deus, eu estou agindo igual a Satanás. Satanás desejou ter tudo. Satanás desejou ser como Deus. Então eu preciso entender a minha limitação. Eu preciso entender que tudo não está sob o meu controle. Muitas das coisas fogem do meu alcance. Mas quando eu coloco diante de Deus, Ele toma o controle de tudo. Ele resolve tudo. Eu preciso fazer a minha parte. Sim, não é simplesmente eu cruzar os braços e Deus que faça tudo. Não. Deus, ele faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. E se você pergunta, tá, mas qual é a minha parte? Uma parte sua é você render-se a Deus. É você se colocar na posição de soldado. É você se colocar na posição de servir a Deus de todo o coração. É você obedecer ao chamado. É você obedecer a Deus em adoração, se render totalmente a Ele. Essa já é a primeira parte que você pode estar fazendo por Ele. E essa palavra, né, de que a segunda barreira, ela é o orgulho. E é difícil a gente matar o orgulho. É difícil a gente render-se ao orgulho, né? A gente deixar ele de lado e falar, não, eu não preciso ter orgulho. É uma luta diária. Somos muito confrontados com essa palavra.
Só que ela nos liberta e ela abre os nossos olhos. Não precisamos ser orgulhosos. Não precisamos querer ter tudo. Não precisamos querer ser melhor que o outro. Tem espaço para todos. Tem vitória para todos. Às vezes você vai perguntar, tá, por que acontece com fulano e não acontece comigo? Por quê? Porque talvez fulano está obedecendo mais a Deus do que você. Porque talvez ele tenha rendição e você não. Não podemos julgar capas. Não podemos julgar quando vemos as pessoas sorrindo. Não sabemos o momento dela com Deus. Não sabemos em quatro paredes qual é a rendição dela. Como ela é no particular com Deus. Precisamos quebrar isso de olhar e falar assim, nossa, ela é ignorante, ela é isso, ela é aquilo. Muitas das vezes vemos capas. Somos humanos, somos falhos. Erramos, sim, constantemente erramos. Vai ter dia que você não vai acordar bem, não é porque você serve a Deus que você tem que ficar com um sorriso na orelha. Que você tem que acordar sorrindo, que você tem que sorrir para todo mundo que você vê na rua. Não. Vai ter dias que você vai acordar desanimado. Vai ter dias que você vai acordar triste. Vai ter dias que parece que passou um caminhão por cima de você, você não quer olhar para ninguém, você não quer ver ninguém. O som de vozes, muitas das vezes, é o estopim para sua vida. Sim. Tati, mas está errado. Errado por quê? Ela é ser humano. A diferença é o quê? Que nos dias que acordamos em situações que estão saindo do nosso controle, que não está de acordo com a vontade de Deus, é nos prostrarmos, é nos rendermos a Deus e falar, Senhor, toma conta, me ajuda. Todo dia é um desafio. Para todos. É no trabalho, é na casa, é com os amigos, é na escola, seja onde for, todo dia são desafios. Acordamos todos os dias com desafios a ser combatidos. A diferença é o quê? Como o enfrentamos. Se eu quero controlar tudo, se eu quero mandar em tudo, se eu quero ser orgulhosa e fazer tudo do meu jeito, ou se eu vou me render e falar, Deus, me ajuda. Não dou conta, não consigo. Essa é a diferença. Quando aceitamos a Jesus, quando nos rendemos a Ele, Ele nos mostra aonde precisamos melhorar, o que precisamos descansar, o que precisamos fazer, qual é a nossa parte, qual é o momento, qual é a forma que temos que fazer. Só que se não quisermos dar ouvido a Ele de tudo isso, sofreremos consequências. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Mas sofreremos as consequências dessa escolha. Às vezes as pessoas falam assim, não sei por que eu estou passando isso. Ai, não sei o que eu fiz na vida para merecer isso. Você pode não ter feito agora, mas talvez você fez lá atrás. Talvez foi uma atitude sua lá atrás. Nossa, Tati, mas Deus não perdoa? Deus, Ele perdoa. Mas Ele não vai deixar com que você não sofra a consequência. Sofreremos todas as consequências dos nossos atos. Não dizem aqui se faz, aqui se paga? Sim. Nossa, Deus, Ele é severo? Deus, Ele castiga? Não. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é carinhoso. Deus, Ele é pai. Mas o pai que ama, Ele corrige o filho. E as consequências vêm por quê? Porque Ele está corrigindo você. Para que você não cometa o mesmo erro novamente. Para que você não faça errado novamente. Para que você aceite a situação, para que você faça diferente. Só que muitas das vezes o que acontece? O orgulho é maior. E é aquela coisa, se não for do meu jeito, eu não faço.
Se não for do meu jeito, eu não quero. Ou o Senhor faz assim, ou o Senhor não faz. E tá tudo certo, eu vou fazer do meu jeito. E você só vai bater a cabeça. Você só vai bater a cabeça. Porque quando você bate no peito, você se acha a perfeita ou perfeito, que não erra, que isso e aquilo. Você vai ser confrontado com você mesmo. Porque mais dias, menos dias. Vai começar a ser nítido a lista na sua frente. Dos seus erros, dos seus atos. Nada fica encoberto debaixo de Deus. Às vezes, você pode pensar assim, mas fulano não tá vendo, dá pra mim fazer. Ciclano não sei o quê. Deus, ele tá vendo tudo. Nada passa despercebido. Você pode estar enganando o seu cônjuge, os seus pais, os seus tios, seus amigos. Você pode estar enganando cada um deles. Mas Deus você não está enganando. Todos os seus atos, todas as suas atitudes, tudo que você faz, que você pensa que está escondido, pode estar escondido das pessoas, mas não escondido de Deus. Deus, ele sempre vai trazer as claras. E é uma das coisas que eu sempre, às vezes, comento, né? Ela pode vir em passo de tartaruga, ela pode vir bem lento. Mas a verdade, ela sempre virá. Mais dias, menos dias, ela vai aparecer. Deus, ele traz às claras todas as coisas. E principalmente quando você se rende a Deus e você pede, Senhor, traz às claras tudo o que está encoberto, tudo o que está escuro, tudo que eu não consigo ver, traga às claras. E Deus traz. Deus traz. Eu sou prova viva disso. De muitas vezes falar, Senhor, traz às claras. Não permita, faça-se a tua vontade. Mesmo que doa, eu vou aceitar a tua vontade. E, gente, muitas vezes Deus trazia as claras. E Deus mostrava toda a verdade. E aí Deus ia mostrando, olha, preciso tirar isso, preciso tirar aqui, preciso consertar aqui. Então eu não sei qual é o momento que você está vivendo. O que está te angustiando. Mas pede para Deus. Pede para Deus trazer as claras. Aquilo que você está em dúvida. Aquilo que você tem tirado sua noite de sono. Se renda a Deus. Satanás, ele não quer que nos rendemos a Deus. Ele sempre vai lançar setas para você falando que você pode ser muito melhor sem Deus. E esse é o papel dele. Esse é o papel dele, destruir. Não querer que você prossiga, que você progrida na vida. Ele vai mostrar um Deus totalmente oposto para você. Sim, servir a Deus requer perdermos algumas coisas. Servir a Deus é perder para ganhar. Mas ao passar do tempo, você vai vendo que não foi perda, que você ganhou. Foi livramento. Quantas coisas, gente. Hoje eu paro e olho e eu falo, cara, foi livramento de Deus. Deus, ele é perfeito. Você começa a ver situações que pessoas estão vivendo. Você começa a ver trabalhos. Você começa a ver as mínimas coisas. E você fala, cara, Deus, ele é perfeito. Por quê? Porque no calor do momento, no tempo que está acontecendo, muitas das vezes você está cego. Você está tão envolvido na situação que você fica cego, você não consegue ver nada, você não consegue enxergar nada, você não consegue aceitar que as pessoas falem para você. E aí quando o tempo vai passando, você vai amadurecendo, você vai vendo até que para um ponto e Deus começa a passar a sua vida assim, como um filme. E você começa a olhar o quebra-cabeça encaixando. E Deus falando assim, ó, tá vendo porque ali eu falei não pra você?
Tá vendo porque aquele emprego não foi pra você? Tá vendo porque tal pessoa não deu certo pra você? Tá vendo porque isso aqui aconteceu na sua casa? Tá vendo não sei o que aqui da família, assim, assim, assado? Por isso. E aí você para e você fala assim, uau, Deus, ele é perfeito. Deus, ele é maravilhoso. Precisamos perder para ganhar? Sim, e eu falo para você que vale super a pena. Vale super a pena servir a Deus, mesmo que você perca amigos, mesmo que você perca familiares, mesmo que você perca, seja quem for. Por quê? Porque servir a Deus, ele é maravilhoso. Ele nos dá paz, ele nos dá vitória. Temos desafios constantes. Não falamos que matamos um leão por dia? E a gente não brinca? Que a gente tá matando uma selva inteira, que eu tô com o leão de mais alguém junto? Mas o que? Deus, ele tá conosco em todas elas. Quando você para e vê que uma certa dificuldade, que uma certa enfermidade passou e você não compreende como você conseguiu passar, foi a mão de Deus que estava ali guiando você e passou com você. Não tem as pegadas na areia? Tinha um homem que caminhando pela praia, tava as suas pegadas e depois ele só viu uma pegada na areia. E ele pergunta, o senhor me abandonou? Só tá uma pegada aqui na areia? E Deus fala, não. Essas únicas pegadas são porque eu estava te carregando no colo. Então muitas das vezes talvez você não sinta, você não perceba. Você acha que você está caminhando sozinho, mas não. Deus está te carregando no colo como um bebê e fazendo você atravessar do outro lado. Não compreendemos tudo e nem iremos compreender. Tem coisas que fogem do nosso controle, fogem do nosso entendimento. Há coisas, há mistérios que são apenas para ser vividos, não são para ser entendidos. Não são para ser compreendidos. Porque podemos tentar entender de todas as formas. Foge ao nosso entendimento. Há mistérios que apenas precisamos confiar em Deus e descansar em Deus e vivermos. Mas diante de toda a situação, você tenha em mente que Deus, ele nunca te abandona. Tenha pessoas que te aproxime de Deus, que te leve para mais perto de Deus, não pessoas que te afaste de Deus. Porque muitas das vezes, o que a gente vai ouvir? Você vai lá na igreja para quê? Falar como você é tonta. Vai ouvir a palavra, a mesma palavra. Deus não faz nada. Faça desse jeito, haja desse jeito. Imagine, você vai aceitar calado isso que fizeram pra você? Retruque, faça não sei o quê. E o melhor que podemos fazer é o quê? O silêncio. Darmos o silêncio. Colocarmos na mão de Deus. Porque Ele tem cuidado de vós. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe todos os momentos, Ele sabe tudo o que Ele tem que fazer e na hora que Ele tem que fazer. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no tempo de pastor, de pai, de mãe, de vô, de tia, seja lá quem for. Não. É no tempo de Deus. O tempo de Deus na nossa vida. Ele é perfeito e ele acontece. Precisamos entender que somos o que Deus quer que sejamos. O que significa rendição para você? Para mim, significa se colocar em posição para Deus. Fazer segundo a sua vontade. É sacrificar seu eu, a fim de mudar o que precisa ser mudado. E aí, será que estamos dispostos
a sacrificar o meu eu, a quebrar o meu orgulho, a não fazer mais a minha vontade? Será que eu estou disposta? Você já parou para pensar se você está disposto ou disposta a se render totalmente a Deus, quebrando o seu orgulho, deixando o seu eu de lado, mudar o que precisa ser mudado? Porque de repente você vai falar assim, eu não preciso mudar nada. Eu tô certa, eu não erro, eu não falho, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Então aí você já tá errando. Porque somos falhos, somos pecadores. Estamos aqui fazendo teste para alcançarmos perfeição, para alcançarmos o coração de Deus. Então falhamos todos os dias, na mínima coisa que seja. Seja no negar de um copo d'água, já estamos falhando. Seja ao xingar o outro, já estamos falhando. Então será que eu estou disposta a quebrar o meu eu e deixar Deus fazer da maneira dele? Eu não retrucar quando vier aquele me afrontar. Eu silenciar quando o outro me machucar. Será que eu estou disposta a ter essa rendição, a deixar que Deus tome o controle de tudo? Que Deus se vingue por mim? Deus não fala, minha é a vingança, eu recompensarei. Por isso ele fala, não se vingue, não fala, não queira fazer nada, entregue na minha mão. E o outro aspecto de rendição total é a confiança. Você está confiando em Deus? Ou você só confia nos seus próprios interesses? Ou você só confia em si próprio? No que tem sido a sua confiança? Será que tem sido na pessoa certa? As pessoas, elas sempre vão falhar. Elas sempre vão acabar mentindo. Elas vão acabar nos decepcionando. Mas Jesus, ele é o único que nunca vai nos decepcionar. Que nunca vai falhar conosco. E aí? É um momento para pensarmos. No que eu tenho colocado a minha confiança? Será que de repente eu tenho colocado a minha confiança no dinheiro? Porque eu tenho dinheiro, então ali está a minha confiança. Eu consigo fazer tudo o que eu quero. Mas e se o dinheiro faltar? E se a doença vier? Como que fica? Será que isso é a minha confiança? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde está o teu coração? Aonde você tem depositado o seu tesouro? Aonde você tem se assentado? São momentos para refletirmos. Se renda a Deus. Se renda a Ele. Mesmo que as pessoas falem, não faça isso, isso é besteira. Mesmo que Satanás lance setas sobre a sua mente. Por quê? Porque ele quer lançar setas. Ele quer desviar o seu foco, ele quer desviar você dos planos que Deus tem. Muitas das vezes você vai falar assim, cara, eu só patino, ando e não vai pra frente, só volto pra trás e só patinando. Meu Deus, o que é isso? Falta apenas uma atitude sua, render-se a Deus. Por muito tempo eu também só patinei. Patinava, não saía do lugar. E eu já não aguentava mais, eu falava, Deus do céu, o que está acontecendo? Parece que a gente só patina, não anda, não vai para frente e volta para trás e patina, cai. Que isso? E até o que Deus mostrou? Qual é a sua rendição? Onde está o teu tesouro?
E eu estava colocando nas coisas erradas. E eu estava fazendo de forma errada. Por muito tempo o orgulho tomou conta de mim, sim. O ego, não querer baixar a cabeça, não querer parecer que eu estava errada, querer ganhar todas, querer estar no controle de tudo. E eu só fracassei. Quando eu entendi que render-se a Deus, estar com Ele, viver com Ele é perder para ganhar, eu ganhei muito mais. A minha vida caminhou. Vivo coisas extraordinárias que jamais imaginava viver. Mas é fácil? Não. Ah, você não tem desafio, Tati? Você não tem problema? Tenho problema de monte. Tenho desafios diários. Mas a diferença é o quê? Quando eu coloco no altar de Deus. Não tem aquele hino que fala? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Deixa no altar de Deus hoje o que está te fazendo sofrer, o que está te fazendo ter aflição, aquilo que está tirando teu sono, aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que está dilacerando você a cada dia. Coloca no altar de Deus. Deixa Deus tomar conta, deixa Deus ser o controle da sua vida. Lança fora o amor, Ele lança fora todo medo. E o amor de Deus, Ele é perfeito. O amor de Deus não falha. Talvez alguém falhou com você. Talvez alguém que você amava demais falhou com você e te faz duvidar do amor. Te faz duvidar do amor das pessoas. Sim. Mas Deus não falha. O amor dele não falha. Não é um amor humano. É um amor incondicional. Se permita viver o amor de Deus. Mesmo que você já foi traído, mesmo que as pessoas já fizeram coisas ruins para você, se permita viver o amor de Deus. Deus, Ele não é o que fizeram com você. Deus, Ele não é o erro que cometeram com você. Deus, Ele é amor. E o amor de Deus lança fora todo medo. Você não precisa ter medo quando você está com Deus. Mesmo que pareça obscuro, mesmo que pareça gigantesco, mesmo que pareça que não tem fim, que não vai chegar o fim, há uma luz no fim do túnel. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Vemos histórias maravilhosas na Bíblia. A Bíblia é nosso manual de instrução. Não precisamos ir longe. A palavra de Deus, ela está ali todos os dias para nós. Ela é um manual de instrução? Sim. Ela fala de tudo. Ela fala sobre o financeiro, ela fala sobre saúde, ela fala sobre amor, ela fala sobre perdão, ela fala tudo o que precisamos dia após dia. Só que precisamos o quê? Sentar e meditar, abrir nosso coração, abrir nosso entendimento e aceitarmos a palavra de Deus. Sermos humildes para aceitarmos a vontade de Deus. Deus, Ele tem muito a fazer por mim e por você. Se permita viver essa mudança com Deus. Se permita confiar em Deus. Tati, não confio nas pessoas. Ok. Eu também muitas das vezes não acredito em muitas pessoas. Mas eu aprendi a confiar em Deus. As pessoas, para ganharem a minha confiança, elas precisam demonstrar
que realmente eu posso confiar nelas. Não é assim? Principalmente aquelas que em algum momento da vida nos decepcionaram. Mas Deus não. Deus, eu sei que eu posso confiar plenamente, porque Ele é perfeito. Ele está no controle de tudo. Não está da forma que eu quero? Não está da forma que eu quero. Eu fiz de uma forma, pensei de uma forma, mas Deus, Ele está fazendo outra. É a vontade dEle. Quando dizemos, seja feita a tua vontade, é porque estamos na posição de aceitar a vontade de Deus. A oração do Pai Nosso, ela é maravilhosa. E é engraçado que o pastor falando, e é verdade, ele falou assim, nós temos que tomar muito cuidado quando fazemos a oração do Pai Nosso. Porque às vezes estamos orando o Pai Nosso, falando de forma que o que? Não fazemos. Será que temos perdoado os nossos devedores, os nossos inimigos? Será? A gente ora no Pai Nosso, mas será que nós temos perdoado? Temos que tomar cuidado quando oramos, porque às vezes estamos apenas fazendo uma simples oração, repetindo palavras, mas não estamos tendo noção do que estamos falando, do que estamos orando, do que estamos repetindo. O Pai Nosso fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando falamos, seja feita a tua vontade, estamos aceitando que Deus faça a vontade dEle. Será que estamos aceitando mesmo? Oramos, seja feita a tua vontade. Mas quando Deus vai fazer a vontade, o que fazemos? Não, Senhor, não, aí não pode. Não, Senhor, não consigo, aí não. Tudo menos isso, não é? Temos o costume de falar o quê? O Senhor pode mexer em tudo. Nessa caixinha, não. Ah, Senhor, nesse quartinho, deixa aí. Não é? Quando Deus vai mexer no nosso interior, quando Ele vai limpar tudo que precisa limpar, quando Ele vai trazer às claras tudo que precisa ser trazido, para que seja curado. Porque há traumas que precisam ser curados. Há situações que precisam ser curadas. Mas para ser curadas, elas precisam vir à luz. Elas não podem ser curadas na escuridão, elas precisam trazer a luz, elas precisam trazer nos nossos dias, para que sejamos curados. Deus, Ele quer fazer infinitamente mais. E Ele faz. Mas Ele não é um Deus intruso. Ele não é um Deus que Ele chega arregaçando porta, pulando janela e fazendo uma algazarra toda. Não. Deus, Ele é cauteloso. Deus, Ele bate na porta. E Ele fala, ei, você quer que eu entre na tua casa hoje? Se você falar, Senhor, sim, eu quero, então Ele entra. Se você se negar e você falar, não, eu não quero, Deus, Ele respeita a sua vontade e Ele sai. Só que não reclame dos desafios que você passa. Não reclame querendo falar que fizeram isso para você, fizeram aquilo, e tem trabalho, e tem isso, tem aquilo. Não, a escolha foi sua. Pagamos consequências das nossas escolhas. E não podemos falar, Deus me desamparou, Deus não me ama, Deus não está comigo, Deus não existe, Deus isso, porque aí queremos culpar a Deus das decisões que tomamos. Deus, Ele permite que paguemos as consequências. Então precisamos pensar nas nossas decisões, porque todas as decisões, elas geram uma consequência, seja boa ou seja ruim. E isso não faz que Deus está errado, que Deus mentiu, que Deus isso ou aquilo. Não. Deus, Ele é claro. Ele bate na porta e pede para entrar. Se você permite que Ele entra, Ele vai fazer uma limpeza total. Ele vai morar na tua casa. Ele vai transformar tudo que você precisa.
mas é um passo de cada vez. Se você não permite que ele entre, ele não vai forçar. Ele respeita a sua decisão e ele volta para trás. E continua toda a bagunça que você tá. A nossa vida são processos. Aceitar a Jesus, Deus pode fazer piscar de olho? Pode. Mas se ele fizer um piscar de olho, o que acontece? Você muitas das vezes não vai dar valor. Você vai se desviar. Então o que Deus faz? Processo por processo. É devagar. É um passo de cada vez. Semana passada mencionei muito a questão da borboleta. A história dela é maravilhosa, gente. E reflete muito para as nossas vidas. A borboleta, o que acontece? É processo após processo. Até que ela consegue sair. Se eu for ajudar ela, o que acontece? Eu posso matar ela. Então, ela tem que se esforçar. Ela tem que, por si só, ir vivendo o processo dia após dia, até chegar o dia que ela pode voar. E assim somos eu e você. Processo por processo, dia após dia. O que muda? Quem nós colocamos para administrar o nosso coração. Essa é a diferença. Se eu coloco Deus para administrar a minha vida, os dias fluem da forma que Ele quer. Se eu aceitei pagar o preço, Deus vai fazer do jeito dele, mas é perfeito. Se eu colocar outra pessoa, se eu colocar a mim mesmo, teremos grande fracasso. Fracassaremos dia após dia. Então hoje, que você possa confiar em Deus. Que você possa deixar que Ele entre no seu coração. Que Ele faça a morada. Deixa Ele varrer tudo, o que está de ruim aí dentro. É fácil? Não é fácil. Tem dias que queremos desistir, tem dias que choramos, tem dias que lamentamos, tem dias que achamos que não vai passar, não vemos saída, não vemos nada. Mas tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle dele. Ele sabe todas as coisas. E quando você pensa que você não vai aguentar, Deus vem e ele fala assim, só mais um pouquinho você aguenta. Só mais um pouquinho, estamos quase chegando lá. E ele vai te sustentando nas mãos dele. E ele vai te fortalecendo a passar todas as adversidades. Mas a guerra ela é tremenda. Porque o outro não quer que você se renda. Ele vai lançar setas. Porque ele não tem o poder de saber o que está na nossa mente. Satanás não tem o poder de ler a nossa mente. Mas através da sua expressão diante do que falam para você, diante do que você está vivendo, ele sabe o que te afeta. Então ele vai fazer de tudo para destruir. O único que conhece os nossos pensamentos são Jesus. Ele sonda e ele conhece tudo o que se passa dentro da nossa cabeça, do nosso coração. Satanás é limitado. E se de repente você fala assim, não, Tati, mas muitas das vezes foi lançado setas para mim e falou tudo da minha vida. Ele vai falar, sabe por quê? Porque você dá autoridade para ele falar. Você conta coisas para as pessoas e até mesmo para ele. Então ele vai saber tudo para falar da tua vida. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, não podemos dar legalidade a Satanás. Ele é limitado, os dias dele são contados também. E saiba disso, ele não tem poder de ler a sua mente. Mas ele
pode falar muita coisa da sua vida, porque ele escuta o que você conta para sua amiga, para sua vizinha, para os seus pais, seja o que for, ele escuta. Se você escreve, ele lê, ele sabe. Mas ele é limitado. E ele vai trabalhar de acordo com o que ele está vendo, de acordo com o que você está falando. Porque quando falamos, me incomoda ver fulano, ver ciclano, me incomoda isso. Que raiva de fulano, que raiva de ciclano. Ele começa a trabalhar em cima disso. Por isso que Deus fala, entra no quarto, feche a porta e fala com Deus. Tá ruim? Fala com Deus. Quer reclamar? Reclame para Deus. O outro me magoou, o outro me feriu, o outro me machucou, tô com ódio, tô com raiva. Ok, mas reclama para Deus. Não dê legalidade a quem não merece legalidade, a quem não pode resolver a sua vida, a quem não pode fazer nada por você. Por isso tem-se muito problema, por isso tem-se muita briga, muito desentendimento. Por quê? Porque estão buscando em pessoas erradas, em lugares errados. Se permita confiar em Deus. Eu tenho certeza, eu falo com toda certeza para você, você não vai se arrepender, desde que você queira viver o processo. Por quê? Porque eu já vi pessoas começarem, Deus querer fazer uma grande transformação e ela parar no meio do caminho porque não suportou o processo. E aí quer culpar o outro, que o outro não ajuda, que o outro não é confiável, que o outro é isso. Mas não, o problema foi por quê? Porque ela não se dispôs a deixar Deus limpar o que precisa ser limpado. Então, se você está disposto a deixar Deus limpar por completo, mexer naquela ferida que só você e Deus conhece, o mais íntimo do seu coração que só Deus conhece, se você está disposto a deixar Deus mexer nessa ferida, porque Ele não quer mexer na ferida para machucar você, Ele quer mexer nessa ferida para curar você. Deus, Ele não faz nada para nos machucar. Deus, Ele faz tudo para nos curar. Mas esteja disposto a passar pelo processo. É fácil? Não é fácil. Eu passei por esse processo. Tinha algo que era só Deus. E muitas das vezes, quando Deus ia tratar, eu falava, não, Senhor, aqui não. Tudo menos isso. Aqui não, o Senhor não pode mexer aqui não. Sinto muito, Deus. Não dá. Até o dia que o que eu falei? Falei, Senhor, vamos, agora é hora, vamos. Faça o que tiver que ser feito. Traga as claras, vamos lá no mais íntimo, vamos caçar lá aquela gavetinha que nunca mexe. Que quando mexe você fecha de volta, não tem? Você deve ter uma caixinha na sua casa, uma gavetinha que você vai colocando e há coisas ali dentro que quando você abre, você fecha na hora e fala assim, não quero ver isso aqui, não quero falar disso aqui. Falei, não é? Só que é isso que Deus precisa tratar. É essa gaveta que precisa ser limpada. São os traumas de um passado que você precisa ser tratada. Aceitar as coisas como elas são. A verdade, muitas das vezes, ela machuca, mas ela liberta. Então, aceite viver o processo. Aceite mexer na gaveta que precisa ser mexido. Aceite Deus limpar o que precisa ser limpado. Se a sua vida só está virando em círculo, como um cachorro fica correndo atrás do próprio rabo, é porque tem algo que está fora do lugar. Se a sua vida não está caminhando, tem coisa fora do lugar. Só que Deus, Ele não pula a janela. Deus, Ele não invade casa. Deus, Ele pergunta se você quer que Ele entre. Se você deixar Ele entrar e você só colocar Ele no quartinho, Ele vai ficar ali.
Ele não vai sair dali, porque você mandou ele ficar no quartinho. Agora, se você abrir a porta e falar, Senhor, faça a morada por completo, a casa é sua, Ele vai cuidar de todos os cômodos. Se permita viver. Quebre o orgulho. Se permita viver o amor de Deus. O amor de Deus lança fora todo medo. Eu não sei qual é o medo que você tem. Se é medo do que as pessoas vão falar, medo do que elas vão pensar. Deus, Ele é muito maior. Deus, Ele é muito maior do que o medo, do que a situação que você está enfrentando. Se permita viver isso com Deus. Tenho certeza que você terá dias extraordinários. Mas eu confesso para você também que você terá dias desesperadores. Que você vai falar assim, não vou conseguir, não dá, Senhor. Mas você vai escutar Deus falar para você, ei, não desiste não. É só mais um pouquinho. Aguenta o processo. Falta pouco. Deus, Ele tem muito a fazer por mim e por você. E Ele está de braços abertos, esperando você o aceitá-lo. Esperando você falar, Deus, vem. Entra aqui dentro, mora aqui dentro. Toma minha casa para ti. Deixa Ele fazer morada. E Ele vai cuidar de toda a sua casa. Se ela está destruída, se ela está em ruínas, se ela está se desfazendo, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar de cada detalhe, do jeito dele, da forma dele. Porque talvez tudo que está se desfazendo na sua vida, você não vê saída porque talvez você está buscando em lugares errados, buscando em pessoas erradas, algo que só Deus pode consertar. Então coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu quero te obedecer, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, eu quero que o Senhor tome conta dos meus negócios, da minha casa. Faz segundo a tua vontade. Quebra o orgulho. Adore, se renda a Deus. Se renda a Ele em espírito e em verdade, se renda a Ele em total adoração a Ele. E você vai ver coisas grandiosas acontecerem na sua vida, na sua família, no seu lar, no seu trabalho, em tudo que você for fazer. Amém? O pensamento de hoje fala sobre o tema para reflexão. A essência da adoração é a rendição. E o versículo para memorizarmos é: entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. E a pergunta para meditar: que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Boa, né? A gente vai pensar bastante aí, né? Fazer aí um check-upzinho e a gente vê que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus. Que você se faça essa pergunta hoje. E que você faça um check-up em toda a sua vida. E veja qual área você não está querendo entregar, você evita entregar nas mãos de Deus. E ao descobrir, entregue a Ele, sem medo, sem culpa. Entregue de todo o coração. Deixa Ele cuidar, deixa Ele administrar. Ele administra melhor do que nós mesmos. Então que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. E que você possa tomar a melhor decisão, render-se a Deus, confiar nele e viver para Ele e com Ele. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esta manhã, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor ministrasse aos nossos corações.
Obrigada, Senhor, por esses 10 dias que tem sido de muitas bênçãos, ó Pai. Falando, Senhor, aos nossos corações, abrindo as nossas mentes. Continua, ó Pai, nos fortalecendo, Senhor, nesse propósito. Continua abençoando a cada vida, Senhor, a cada um que está fazendo também, ó Pai, que tem escutado a porção da Tua Palavra. Que o Senhor possa estar abençoando e que o Senhor venha entrar de uma forma toda especial nas suas vidas, ó Pai. Que sintam o desejo de Te servir, de render-se a Ti, ó Pai, e o Senhor possa modificar, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Ó Pai, ser com o nosso trabalho, com o nosso lar, nossos filhos, nossos esposos, com toda a nossa família, ó Pai, todo o grau de parentesco o Senhor também possa estar alcançando e abençoando, Senhor. Tem misericórdia, Deus, fica conosco, Senhor. Vai de encontro, Senhor Jesus, com cada vida, ó Pai. Opera grandemente, Senhor. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus os abençoe, Deus os fortaleça e que você tenha aí um dia abençoado debaixo da graça de Deus. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijo grande.